Quais são os maiores desafios que o cargo lhe coloca? Bem, os maiores desafios estão sempre relacionados com a salvaguarda e interesse das crianças e jovens. Portanto, o maior desafio será, sem sombra de dúvida, salvaguardar o superior interesse do nosso público-alvo e ficarmos com a consciência tranquila de que tudo fizemos para o bem-estar dessas crianças e desses jovens que estão a necessitar da nossa intervenção e que se encontram no âmbito territorial da nossa CPCJ. É-nos sempre muito caro e simultaneamente gratificante termos a noção de que estamos a ajudar, de que fizemos o melhor que podíamos e que determinada criança ou jovem que se encontrava sob a nossa competência territorial, ou seja, sob a jurisdição da nossa comissão, se encontra a partir da nossa intervenção livre de perigo ou riscos. Vermos uma criança ou um jovem bem, deixar esse jovem de estar com problemas é para nós muito gratificante. Comemora-se amanhã o Dia Mundial da Criança. Poder-se-á afirmar que a existência do CPCJ evidencia que ainda há crianças cujos direitos não são respeitados? Sim, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, ainda há muitas crianças cujos direitos não são respeitados. Isto porque as pessoas não estão informadas e também é um bocado laissez-faire, laissez-passer. As pessoas não estão para se preocupar muito com determinadas situações, então deixam andar. E daí a necessidade de intervenção e da existência das comissões. Que situações devem ser denunciadas e como fazê-lo? As situações que devem ser denunciadas são, nomeadamente, situações de absentismo escolar, toxicodependências, maus tratos, negligência familiar, violação, violência doméstica, entre outras. A sinalização deve-nos chegar através da identificação por parte de algum dos meios que nós referimos anteriormente. Há crianças que atualmente têm tudo a nível material, mas falta-lhes a atenção, as regras, o acompanhamento dos pais. Não será isto um tipo de negligência parental? Sim, sim, sem sombra de dúvida. A falta de acompanhamento é uma forma de negligência parental. Existem pais ou mesmo familiares que pensam que a parte material é tudo e ao darmos tudo aos nossos filhos, estamos de facto a tratá-los o melhor que podemos. Na minha opinião, isso não corresponde à realidade. Não têm que ter tudo, porque uma das coisas fundamentais para uma criança e para o bem-estar dela é o apoio que se pode dar, o carinho, a atenção, o amor, porque tudo isto são pilares para um crescimento saudável e para um desenvolvimento mais adequado de uma criança ou de um jovem. E para que não se possa falar de negligência. Por último, que mensagem gostaria de deixar às crianças, aos jovens e à comunidade lamecense? Ora bem, vivemos numa época em que, na minha opinião, graça por todo lado a falta de valores e de princípios. Tudo isto tem como consequência uma falta de perda de tempo, de cumplicidade, de falta de atenção para com os jovens e para com as crianças que estão sob a nossa alçada. Temos, de facto, que repensar no futuro deles e no futuro que vos queremos dar, a vocês, jovens, às crianças. Temos que pensar naquilo que vos podemos proporcionar e não darmos apenas bem materiais, porque isso em nada ajuda, antes pelo contrário, torna-os rebeldes. Uma criança que tem tudo não sabe lutar por aquilo que quer e não sabe respeitar aquilo que é do outro, porque não lhe custa a ter. Portanto, há que fazer com que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens entendam que não é apenas a parte material que os torna felizes. Há outras coisas, há o amor, há o carinho, há a atenção, há o dispensar de meia hora quando as crianças chegam a casa depois de acabar de fazer os trabalhos, apenas para darmos um momento de afeto. Há valores a respeitar, a solidariedade, o amor, o carinho, o apoio. O respeito pelos outros são valores e princípios que são fundamentais para um crescimento saudável e para que as crianças se sintam bem, as crianças e jovens. E esses valores, esses princípios têm que ser transmitidos pelos mais velhos, pelos adultos. Como alguém diz, a melhor educação que se dá aos filhos é o exemplo que podem ter dos pais, uma vez que as crianças tentam imitar-nos quando já são
mais crescidinhos. Aos jovens e crianças, quero apenas deixar uma mensagem e dizer que os facilitismos, os vícios que a sociedade nos dias de hoje vos proporciona, não resolvem nada, antes pelo contrário. Não é o enveredar por facilitismos que vocês têm uma vida melhor. Apenas destroem as vossas vidas e destroem a vida dos vossos familiares. Portanto, deve ser ponderado pelos responsáveis todos os facilitismos que vos são dados para que amanhã não caiam não é em desgraça, mas não caiam no meio de vícios, de drogas, de toxicodependência, que apenas vos destroem e em nada contribuem para a vossa felicidade ou para o vosso bem-estar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada pela sua disponibilidade e continuação de um bom trabalho. Obrigada, igualmente. Desejo a todos vocês que de facto realizem um bom trabalho, tenham muito sucesso, foi um prazer estar convosco e tal como vos disse inicialmente, qualquer coisa que necessitem da CPCJ de Lamego, estaremos ao vosso dispor, desde que para tal possamos colaborar. Muito obrigada. Nada.